A história do Korfball. Korfball é um esporte coletivo praticado principalmente na Holanda e na Bélgica. Ele difere de outros esportes semelhantes, pois é praticado por equipes mistas, formadas por 4 homens e 4 mulheres. O esporte surgiu na Holanda em 1902 e foi inventado pelo professor de educação física. O holandês se inspirou num jogo chamado ringball, que conheceu na Suécia durante um curso de verão. Depois de alguns ajustes, o professor de educação física adaptou o esporte e nomeou como Korfball, que em português significa bola ao cesto. Naquela altura, a Associação de Educação Física de Amsterdã procurava um jogo que pudesse ser praticado por crianças, jovens e adultos de ambos os sexos, com o objetivo de mantê-los sadiamente ocupados, já que no início do século não era comum mulheres praticarem esporte. Seja um esporte ou simplesmente uma recreação, o Korfball conseguiu revolucionar sua época, se tratando do início do século XX, tendo extrema importância em cunho social, colocando a mulher nas mesmas condições que o homem. O professor de educação física Nico começou a introduzir o esporte nas escolas primárias holandesas, com o intuito de manter as crianças ocupadas, visto que naquela época a Holanda ainda vivia os efeitos da Revolução Industrial, que obrigava os pais dos alunos a trabalharem geralmente 12 horas por dia. Com isso, as crianças ficavam grande parte do tempo sozinhas. Aproveitou também a quantidade de alunos e constituiu equipes com 12 pessoas, sendo 6 meninos e 6 meninas, ou seja, a partida era constituída por 24 jogadores, 12 de cada lado, o que era extremamente vantajoso em turmas muito grandes com cerca de 40 a 50 alunos. Um dos fatores que ajudaram na implantação inicial foram as condições territoriais holandesas, que tinham extensos espaços livres, permitindo que várias partidas fossem executadas ao mesmo tempo. Apesar de diferente, o esporte teve uma boa aceitação e começou a se expandir e a se popularizar pelo resto do país em territórios coloniais holandeses, como a Indonésia, o Suriname e as Antilhas holandesas. Apesar de ter sido inventada em 1902, a modalidade só foi registrada no ano seguinte com a criação da Associação Holandesa de Korfball. Aos poucos, o número de praticantes foi aumentando, principalmente entre crianças e jovens que tinham no esporte uma referência de integração e cooperação. Ao longo dos anos, o Korfball foi conquistando as pessoas, tanto que hoje o Korfball tem atualmente cerca de 20 mil praticantes em todo o mundo. O Korfball levou um certo tempo para se expandir em suas fronteiras e só em 1920 o esporte foi apresentado como modalidade de demonstração nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, na Bélgica. Neste mesmo ano, a Bélgica, que devido à proximidade geográfica com a Holanda, desenvolveu a modalidade e em 1921 criou a Associação Nacional Belga. Hoje, as duas equipes nacionais praticamente comandam o mundo do Korfball, que por serem as primeiras a praticarem, acabaram se tornando os países que detêm o maior número de títulos dos campeonatos mundiais disputados até os dias de hoje. Em 1928, o esporte foi novamente apresentado como modalidade de demonstração nos Jogos Olímpicos de Amsterdã, na Holanda. Depois de 2 participações em Olimpíadas, o esporte sofreu um novo impulso com a criação da Federação Internacional de Korfball em 1933. A intenção inicial da federação era difundir e investir na expansão internacional do Korfball o quanto antes. Somente após a Segunda Grande Guerra Mundial é que a situação do esporte começou a mudar, pois até então as atividades eram realizadas esporadicamente por falta de recursos. O esporte se desenvolvia na Holanda e Bélgica por meios de iniciativas próprias e algumas contribuições voluntárias. Aproveitando a grande aceitação por parte dos holandeses e belgas, algumas equipes foram criadas, mas com a falta de patrocínio ficava difícil conseguir recursos para a formação de torneios e gastos que os mesmos consequentemente teriam. Só em 1946 pode-se considerar que foi iniciado o processo de divulgação em nível mundial, que começou pela Grã-Bretanha, Dinamarca, Alemanha, Espanha e alguns países da Ásia. E até hoje, o número de países vem aumentando e, consequentemente, aderindo à Federação Internacional de Korfball, que atualmente tem 43 países filiados. Num primeiro momento,
Esses países foram ajudados pela Holanda e Bélgica, que liberavam recursos para promover o esporte em países vizinhos, resultando assim no aumento acentuado no número de atividades internacionais. O primeiro torneio internacional promovido pela Federação Internacional de Korfball foi disputado em 1963 pela Holanda, Bélgica e seleções nacionais britânicas. Este campeonato continuou sendo disputado anualmente até 1974, quando a Alemanha enviou sua seleção para participar do evento. Aos poucos, outros países começaram a disputá-lo, e como a quantidade de países aumentou consideravelmente, foi criado um campeonato europeu que se mantém até hoje e é disputado de 4 em 4 anos.